Bem, os emissores de pósitrons são usados em medicina como traçadores. Não existem naturalmente, sendo produzidos em laboratório, geralmente com o uso do ciclotron. O ciclotron acelera partículas carregadas, como o próton, através de dipolos elétricos em trajetórias circulares obtidas com campo magnético. O ciclotron é um equipamento caro, mas ele pode ser encontrado no IPEM, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que fica em São Paulo. O ciclotron acelera partículas até atingirem alguns percentuais da velocidade da luz, que é uma velocidade muito alta. Quando a velocidade chega a níveis relativísticos, o ciclotron perde a sincronicidade e aí ele para de acelerar a partícula, de modo que ele vai só até alguns percentuais da velocidade da luz, que é uma velocidade muito alta, mas quando a velocidade começa a ficar relativística, ele não funciona mais. Bem, então, o que pode se fazer com esse feixe de prótons que ele acelera? Pode se fazer uma reação típica, que é bombardear átomos com prótons retirando nêutrons, isto é, trocar um nêutron por um próton. Aqui então, se eu tiver lá no ciclotron, vai ter lá um porta-amostra, que é chamado também de porta-alvo. E aí é onde sai o feixe de prótons nessa velocidade muito alta. Se no meu porta-alvo tiver uma amostra de oxigênio 18, ou rica em oxigênio 18, os prótons entram no núcleo do oxigênio 18 e expulsa um nêutron. Aí daí aumentando um próton aqui no oxigênio 18, ele vai para flúor e fica com a mesma massa aproximada porque sai um nêutron nessa reação. Aí você tem então o flúor 18 e o flúor 18 ele vai decair a oxigênio 18 novamente, emitindo o pósitron. Daí o flúor 18 vai ser um isótopo emissor de pósitron e ele pode ser inserido na glicose. Aí ele vai ter o nome de flúor desoxiglicose, que é o flúor 18-FDG. E daí depois nós vamos ver como que a glicose marcada com flúor, ou a glicose emissora de pósitron, pode servir como radiofármaco. Uma outra possibilidade é preparar o carbono 11, bombardeando o gás do nitrogênio, né, que fica ali no porta-alvo, com um feixe de prótons em alta velocidade. Então, o feixe se chocando aqui com o nitrogênio 14, ou seja, uma amostra rica em N2, né, vai ocorrer o desmembramento numa partícula alfa mais o carbono 11. E o carbono 11 é um emissor de pósitron se transformando no boro. De modo que o carbono 11 também pode ser inserido na glicose na hora de fazer a síntese. Ao usar o carbono, usa-se uma amostra de carbono rica em carbono 11. Daí vai haver uma probabilidade num dos átomos dos 6 átomos de carbono da glicose ser algum carbono 11. Ou no caso do flúor 18, num dos átomos de oxigênio da glicose haveria, né, a possibilidade, uma probabilidade de ocorrer um flúor 18. Então vejamos, esses radioisótopos emissores de pósitron podem ser inseridos na glicose ou aminoácidos, que serão sensores em tomografias de emissão de pósitron. Existe a PET é a tomografia de emissão de pósitron, que é bem conhecida e nós vamos ver agora como que ela funciona.
Ao ser emitido, o pósitron imediatamente encontra um elétron da vizinhança sendo aniquilado. Bom, a gente já viu a aniquilação do par e em todo lugar do corpo humano vai existir elétron. Para ter a não existência de elétron, teria que fazer um vácuo de qualidade muito boa para evitar a presença do elétron. Então, no corpo, no local onde o pósitron surgir, for emitido, ele vai aniquilar imediatamente ao encontrar um elétron vizinho. Como nesse processo são emitidos dois fótons gama diametralmente opostos, é possível determinar a posição das moléculas radioativas conforme mostrado na figura ao lado. Então, imagine aqui um cilindro, né? E na superfície interna desse cilindro, tendo uma quantidade grande, né, de detectores de raios gama. Assim, quando dois raios gama são detectados ao mesmo tempo, significa que houve a emissão de um pósitron. Porque como a velocidade do raio gama é a velocidade da luz, quando surgir um pósitron vai ser acusado em dois detectores ao mesmo tempo. Num próximo evento também ocorrem dois detectores ao mesmo tempo acusando. Assim, o equipamento, quando dois detectores acusam a incidência de um fóton ao mesmo tempo, o aparelho traça uma reta. E aí, traçando pelo menos duas retas, dá para ter uma ideia onde está o foco, né, de emissão de pósitron. Aí nós vamos ver em mais detalhe no slide seguinte. Aqui nós temos então o cilindro, o paciente dentro desse cilindro, aqui está o suporte para a cabeça do paciente, as duas orelhas, o nariz, tal. Então está aí o paciente. Aí o aparelho vai detectando eventos do surgimento do pósitron. Então, por exemplo, detectou aqui e aqui ao mesmo tempo, traça uma reta. Aqui e aqui ao mesmo tempo, traça outra. E assim, ao traçar muitas retas, nas intersecções, são onde estão os radiofármacos, ou seja, a glicose marcada emitindo o pósitron. De modo que assim é feito um mapeamento cerebral indicando onde existe maior quantidade de emissor de pósitron ou da glicose marcada. Aqui nós temos essa imagem, né, duas imagens do cérebro normal. Essas regiões em vermelho são indicativos de regiões mais ativas do cérebro. E aqui no lado direito, né, duas imagens de a pessoa com problema de Alzheimer. E aí a gente vê que insistentemente essa região aqui fica com menor atividade, certo? E aqui está o equipamento, essa é uma imagem antiga do equipamento, mas os equipamentos de tomografia de emissão de pósitron atuais são muito são parecidos, né, com o equipamento de tomografia por raio-x atuais. Vai ter um aparelho desse onde o paciente pode entrar, pode ser aqui, pode ser até maior, e vai ter um monitor, né, onde os técnicos, né, examinam a imagem e fazem todos os comandos.